O primeiro passo para a construção da riqueza é, sem dúvida, a mudança de mentalidade. E o grande vilão a ser combatido é o viés de escassez. Mas você sabe realmente o que é o viés de escassez? Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live de planejamento financeiro. Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é muito usado por aí, mas hoje nós vamos abordar o que ele realmente é. O que é realmente o viés de escassez? Bom, o viés de escassez é um fenômeno psicológico e comportamental que afeta a forma como nós tomamos nossas decisões quando estamos nos sentindo com falta de um recurso, seja de dinheiro, de tempo, de oportunidade. Ou seja, quando você sente que algo está para acabar, você começa a entrar nesse viés de escassez. Você tem a sensação de um desespero, é uma sensação de urgência, de que você precisa resolver aquela situação. Ele nos coloca em um estado mental de urgência e ansiedade, muitas vezes nos levando a decisões irracionais e de curto prazo. Eu vou dar um exemplo que acho que fica um pouco mais simples de você entender como funciona o viés de escassez. Sabe quando você faz a compra do mês, que você abarrota a geladeira, abarrota seu armário e fica tudo lindo ali, tá cheio? Só que daí os dias vão passando e as coisas vão diminuindo. A quantidade de comida na geladeira, no armário, ela vai diminuindo. Só que se você fez o seu planejamento, você sabe que o que você comprou na compra, com exceção de carne, verdura, pão, que são coisas que precisam ser consumidas mais frescas, o resto você sabe que vai durar até o fim do mês, certo? Então, independente se a geladeira está abarrotada ou não, você sabe que aquele alimento, que os alimentos que você realmente precisa até o final do mês estão ali. O problema é que o viés de escassez faz você sentir esse desespero, essa ansiedade de ir no mercado de volta e fazer uma nova compra. E encher a sua geladeira novamente antes do prazo, antes de que as coisas estejam realmente no momento de serem compradas novamente, né? E o que acaba gerando essa situação? Quando você está vivendo sobre esse viés, sobre essa visão de escassez, você acaba consumindo muito mais do que deveria. Então você vai lá, faz a compra de volta e abarrota de volta a sua geladeira. Quando começa a faltar, você vai lá e abarrota de volta a sua geladeira, o teu armário. Você entra nesse ciclo de necessidade. Você não está em necessidade, você não está precisando, mas você acha que sim. E você acha que você precisa sempre estar com aquilo, como você pode dizer assim, sobrando. Só que isso causa gasto de dinheiro e isso acaba trazendo prejuízo. Por quê? Porque se você não consome tudo que tá na tua geladeira, você vai jogar comida fora. E isso é um desperdício de dinheiro, né? Porque você usou o dinheiro para comprar. Você vai gastar tempo, porque você vai precisar se deslocar mais vezes. E isso é um exemplo simples, né? Porque acontece com mais facilidade com as pessoas, por ser algo do dia a dia, mas também acontece em outras áreas da vida, não só na área doméstica. E esse viés de escassez, ele é muito usado também na venda, né? Como uma técnica de venda, e também por golpistas. E por isso, você precisa estar ciente da sua existência. Por quê? Quando você vai comprar algo e você vê aquelas propagandas, é por pouco tempo, você tem apenas 24 horas para fazer essa compra, ele está ativando justamente esse viés de escassez. Por quê? Porque ele faz você acreditar que vai acabar. Não que não seja verdade, em alguns casos sim. Só que não significa que porque vai acabar, você precisa daquilo. E o teu cérebro, ele não consegue distinguir algumas coisas. Então, quando alguém fala para você, corre que está acabando, não significa que você precisa correr e comprar. Você não significa que você tem essa necessidade de obter aquele objeto. Sabe quando você passa na frente de uma vitrine e tem uma blusinha bonita e ela tá em promoção? Aí você sabe que vai vender logo, então você corre comprar. Só que no teu guarda-roupa tem 500 blusinhas bonitas.
Quando você compra, você está sobre o viés de escassez. Porque é justamente isso, o viés de escassez, ele cria um cenário dentro do seu cérebro que faz você acreditar que você precisa de algo que na verdade você não precisa e que você precisa urgentemente de algo que na verdade não necessariamente você precisa com tanta urgência assim. Isso faz com que muitas pessoas comprem cursos, comprem produtos que não estão precisando, justamente por gerar essa necessidade de urgência, né? Então, às vezes é algo que talvez você até precise, mas não precisa agora, você consegue esperar um pouco mais. Ah, mas não vai ter aquilo quando eu for comprar. Exatamente, talvez não tenha, mas se você não precisa agora, você consegue guardar. E ainda mais se você tiver um orçamento mais restrito. Se você está com dinheiro sobrando, que eu sempre falo, você tem aquela reserva de desejos, você tem um dinheiro sobrando que você pode comprar, gastar com o seu desejo, tudo bem. A questão aqui é quando você não pode e você sai comprando, fazendo parcela no cartão de crédito por causa do viés da escassez. Você consegue entender? Por isso que é importante a gente entender como funciona. Diferente do que é falado por aí, por algumas pessoas bem conhecidas, o viés da escassez ele não te incentiva a compra. Na verdade, o viés da escassez ele te incentiva a compra, mas não que você realmente precise daquilo. E eu ouço muito uma visão sobre escassez diferente disso, dizendo que você precisa, se você não tem o pensamento de escassez, você está disponível para comprar o que você quer, e não é bem assim. Que o viés de escassez ele te impede de olhar para o futuro e planejar. Ter uma vida saudável financeiramente é planejar. E para se ter uma vida saudável, você não pode estar vivendo sob essa influência do viés de escassez o tempo todo. Em algum momento ou outro você vai ser influenciado, mas você precisa começar a observar como que você está agindo em relação a essas situações que aparecem, esses gatilhos que surgem, para você vencer e conseguir se programar para o futuro, começar a se planejar a tua vida para além do aqui e agora. E com relação aos golpes, por exemplo, normalmente quando um golpista entra em contato com você, ele tem uma oferta muito interessante, algo muito bom, e ele te faz aquela pressão mental, porque você precisa fazer agora, porque precisa ser agora, porque não dá tempo, e isso faz com que o teu cérebro entre nessa questão de urgência, de ansiedade, e você vai desesperadamente dar um jeito de mandar o dinheiro para esse cara, porque senão você vai perder a oportunidade. Eles se aproveitam de algo que eles sabem que afeta as pessoas para conseguir tirar dinheiro delas. Então tome muito cuidado quando alguém entrar em contato com você, por mais maravilhosa que pareça ser a oferta, se ele estiver muito ansioso, assim, manda agora, tem que ser agora, porque se não for agora não vai dar certo, tome cuidado que isso pode ser um golpe, é um sinal de golpe. Recentemente eu tenho um curso, uma mentoria que eu acho muito interessante, que eu quero muito fazer. É uma imersão de 3 dias. Eu não vou falar qual é, porque, né, não tem por que fazer propaganda nesse momento dela, mas eu gostaria muito de fazer. Eu acho muito interessante, tem muitos relatos positivos sobre, conheço pessoas que tiveram bastante a vida transformada pelos insights que receberam em imersões desse tipo. E por coincidência, eu sigo a página desse programa, e um golpista entrou em contato comigo. E começou nisso, não, porque a promoção é pra agora, e o valor é assim, tipo, muito abaixo do que eu imagino que seja o valor real, sabe? E daí eu fiquei, nossa, mas tá tão barato. Daí ele começou, não, mas é só agora. Se você fechar agora comigo e não sei o que, e parecia um papo de venda, porque é um gatilho de venda, né? Só que o que me chamou a atenção foi o valor. Quando algo é muito, muito, muito abaixo do normal, fique de olho, porque é bem possível que seja golpe. E daí eu fiquei muito insegura, parece que Deus fez piscar uma luzinha de alerta, assim. E daí eu não fechei, e eu bloqueei o número, e daí eu pensei, quando eu tiver em mais condições de fazer isso, porque agora eu não tenho muita coisa pra fazer, não tenho muito tempo, eu não posso focar nisso.
né? Mas quando eu tiver com esse tempo disponível, puder focar mais nisso, tiver com, né, com as questões do trabalho mais tranquilas, eu vou entrar em contato com eles e eu mesmo vou comprar. Isso é uma forma de você criar barreiras para que você não caia em golpe. Então, assim, se você tem interesse em fazer algo, vá você atrás, não entre em algo que outros estão te oferecendo, sabe? Porque se a promoção realmente existe, se você entrar no site lá daquele curso, daquilo que você quer fazer, daquele produto, por exemplo, que você quer comprar, vai ter o desconto lá. Não precisa ser por outros intermediários que estão entrando em contato com você. Então já é uma barreira para você se proteger dessas situações. E quais são os efeitos causados pelo viés de escassez? O primeiro é tomar decisões equivocadas. Então, quando você está vivendo dentro desse, sendo influenciado por esse viés, você acaba tomando decisões no curto prazo ali, rápido, sem pensar muito, sem entender qual que é o efeito que vai trazer essa escolha que você está fazendo. E isso costuma ser muito complicado no médio e longo prazo. Por quê? Porque quando a gente não raciocina e não projeta como vai ser no futuro, a gente acaba tendo consequências muito complicadas. É o exemplo, por exemplo, de comprar uma casa. Eu tenho um cliente que ele comprou, antes de me contratar, ele comprou uma casa. Ele tava correndo atrás de casa, tal, comprou. E ele até chegou, como ele é meu amigo, ele chegou e conversou: "Olha, Jéssica, eu tô pensando em comprar uma casa, assim, assim, assado. Eu tenho duas opções." Eu, tá, mas... E a primeira é assim e a segunda é assim. Daí eu, tá, mas você não quer dar uma olhada em outras opções e tal? Daí, mas quanto mais opções, mais difícil fica de escolher. Ele colocou na cabeça dele que tinha que ser uma daquelas duas. Sabe? Só que aí, ele tinha um monte de projeto que ele queria fazer e tal. Chegou no fim, depois que ele já tinha comprado, ele descobriu que não dava pra fazer nada do que ele tinha programado. Isso por quê? Porque ele estava vivendo sobre esse viés de escassez. Porque ele acreditava que ele só tinha aquelas duas opções, sendo que ele teria um monte de opções que ele poderia verificar. Ele não analisou, não projetou, não planejou tudo como que seria depois de adquirir esse bem. Tudo que ele ia gastar, se ele tinha realmente condições de manter. Porque às vezes, pessoal, a gente pensa que a pessoa que ganha pouco, ela está mais propícia a tomar decisões sobre o viés de escassez. E, na verdade, não significa. Lógico que quem tem poucos recursos tende a ter mais influência do viés de escassez, justamente por ter pouco de recurso, e daí a pessoa tem que pensar muito mais para como aplicar. E em vez dela pensar mais sobre como aplicar de forma mais eficiente o dinheiro, ela acaba entrando nesse desespero da ansiedade de ter tudo agora, tem que ser aqui agora. Mas não significa que só a pessoa que tem poucos recursos seja influenciada. Pessoas que têm mais recursos também são influenciadas, que é o caso dessa pessoa. Por quê? O fato dela achar que ela ganhava bem, e realmente ela ganha, fez com que ela achasse que ela poderia ter qualquer coisa. Só que quando a gente pega a gente vai analisar a vida financeira da pessoa, a gente faz a fotografia financeira dela, a gente percebe que muitas vezes o que ela tem de gastos já da vida dela, para manter o padrão de vida que ela tem, é mais alto. Então, quando você coloca algo a mais ali naquela fotografia, ela não fecha, ela não fica positiva, você começa a entrar naquele ciclo de limite de conta e se endividando. E por isso é importante, independente do quanto você recebe de salário, se planeje, veja como que vai ser os meses próximos depois que você comprar esse bem. Entenda que você vai ter custos até adquirir contrato, liberação do documento, registro e tudo. Então, tudo isso vai ter um custo. Você consegue arcar com esse custo? Aí tem pessoas que falam assim, mas se eu não meter a cara, eu não faço, nunca vou ter. Tudo bem, mas você pode encarar, só que antes ter um planejamento. Não adianta você encarar uma coisa que você não vai conseguir manter. Aí pensa, você, sob o viés de escassez, você comprou aquele produto que não cabia no teu orçamento,
você vai ter que trabalhar muito mais para conseguir compensar. Pode ser que aconteça de você, por exemplo, perder o emprego ou ter que ir para um emprego que ganha menos, e aí você não vai conseguir manter aquilo que você trabalhou tanto, que você já investiu tanto dinheiro, vai ter que se desfazer daquele bem que é muito mais dolorido. Então, planejar é sempre melhor. Você planeja antes, você senta, você analisa, você calcula. Se ainda não é o tempo, não faça essa compra, tá? Não deixe que o viés de escassez te faça tomar essa decisão na urgência. É que nem faculdade também, né? Muitas vezes as pessoas, eu preciso escolher o curso que eu tenho que fazer, eu preciso, daí vai lá, faz o curso, às vezes a matrícula você consegue pagar e tal, mas daí a mensalidade da faculdade é alta e você não consegue manter no longo prazo, você acaba desistindo, às vezes até descobre que nem era tudo aquilo que você queria. Então, assim, conseguir sentar, raciocinar, dar um tempo para sua mente, pensar, conversar com outras pessoas que já tem, né, essa escolha, para entender quais são todas as situações que podem estar envolvidas ali, ajuda muito, 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 muito a você evitar situações muito prejudiciais no futuro. O ciclo vicioso, o segundo efeito do viés de escassez é o ciclo vicioso de falta. Ou seja, a pessoa acha que tá faltando, aí ela vai lá e compra. E daí ela passa a ter falta mesmo, porque ela gastou um recurso que não era para aquilo e acaba não tendo dinheiro depois para outras situações. E ela sempre tá com falta, sempre falta dinheiro para isso. Aí ela vai lá, pega o dinheiro de outra coisa e vai virando um ciclo. E ela não consegue se ver livre desse ciclo. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer nada além de trabalhar, pagar boleto, sabe? Não sobra. Por quê? Porque já tá nesse ciclo vicioso. E para quebrar esse ciclo é muito difícil. Não que seja impossível, mas você precisa ter esse trabalhar mental para você entender que você tá nisso. Se você não sabe o que é o viés de escassez, você não tem ferramentas para lidar com ele. Porque você precisa reconhecer que existe e reconhecer que você está sendo influenciado para conseguir mudar essa mentalidade. O terceiro efeito é que a pessoa que está sob o viés de escassez, ela foca apenas no curto prazo e não planeja o futuro, que entra na questão da compra do apartamento que eu comentei. A pessoa tá tão ali focada no que não, eu preciso disso, que ela, pra agora, que ela não percebe o quanto isso vai afetar no futuro dela. Então é aquela pessoa que, na maioria das vezes, né, a maior parte das pessoas tem essa questão. Ela tá vivendo agora, ela tá preocupada com o trabalho dela agora, com o que ela vai comer agora, com que tudo agora. E aí ela não consegue se aposentar, ou ela se aposenta com um dinheiro muito abaixo do que ela gostaria, do que ela poderia, muitas vezes. Por quê? Porque ela não pensou no futuro dela. Então ela pensou ali nas viagens que ela queria fazer, nos bens que ela queria consumir, que acabam, porque você sabe, até um sofá, por exemplo, pode ser o melhor sofá do mundo. Com o tempo ele vai se desgastar e você vai ter que trocar. Então assim, se você vive nesse consumismo de sempre querer ter um negócio bonito ou agradável, ou que queira agradar as outras pessoas, você acaba esquecendo do seu longo prazo. Então vale mais a pena a gente tentar manter algumas coisas por mais tempo, comprar umas coisas com mais qualidade para não precisar ficar trocando o tempo todo, para que a gente tenha dinheiro sobrando para guardar e pensar e projetar e planejar o seu futuro. Porque hoje, vamos falar para quem é mais novo, né? Hoje a pessoa que é mais nova, ela tem mais energia para correr atrás de ter 2 empregos, por exemplo. Com o tempo as coisas vão ficando mais difíceis, né? Você passa a ter filho, você já não tem condição muitas vezes de tempo para ter tantos empregos, você não tem, mas quando você vai ficando mais velho, você já não tem energia para trabalhar como você trabalhava antes. E é um momento que você precisa ter uma reserva. Só que a gente não pensa no nosso futuro na maior parte das vezes. Porque a gente acha assim, mas pode ser que eu morra antes. Pode ser que você viva. Pode ser que você não morra tão cedo. Entende? E às vezes as pessoas pensam no negativo e não se programam. Só que você já pensou que você pode viver até os 90 anos com uma situação financeira, de saúde, de vida, um padrão de vida muito ruim.
e o quanto isso vai ser negativo. Você teve, sei lá, 40 anos da sua vida para você poder ter um futuro mais tranquilo e você gastou esses 40 anos vivendo num ciclo vicioso de falta, vivendo sobre a influência da escassez que você não precisaria, sabe? Então eu vejo às vezes que tem pessoas que falam sobre viés de escassez por aí, num sentido muito de você precisa ter um carro melhor. Se você pode ter um carro melhor, tenha um carro melhor. Mas você está pensando no teu futuro? O quanto isso vai afetar o teu futuro? Você precisa pensar muito mais em quantidade de ativos do que de passivos. Você precisa construir um patrimônio muito mais voltado ao que pode te trazer renda no futuro do que o que está te consumindo de renda hoje e que não vai te gerar renda no futuro. Então, vencer esse ciclo de escassez está muito mais ligado ao planejamento financeiro do que você pensa e muito mais ligado à qualidade de vida no futuro do que as pessoas pensam. Porque as pessoas pensam muito no agora, no ter um melhor carro agora, ter a melhor casa agora, mas e amanhã, sabe? Então, assim, qual que é a intenção de eu trazer esse assunto? É justamente você criar mecanismos para que você vença o viés de escassez, para que você possa desfrutar de uma vida melhor sempre. Não que você precisa viver com o básico do básico hoje e não aproveitar nada. Não é isso. O planejamento financeiro, ele tem o foco de realizar os seus objetivos. Então, você pode ter uma vida saudável hoje, ter uma vida com alguns confortos, mas você também precisa pensar no seu médio e longo prazo. E eu quero contar mais um exemplo. Quando eu estava fazendo a mentoria de planejamento financeiro, né, com a Vivian e o Amore da Nossa, que são referências de planejamento financeiro para mim hoje, e são os meus mentores, a gente assistiu um filme que eles passaram pra gente, pra toda a turma de planejadores, sobre uma reportagem que falava justamente sobre o viés de escassez. Era uma família, pessoas bem pobres, assim, que a mulher, se não me engano, era doméstica, diarista, algo assim, tinha vários filhos, acho que não lembro agora a quantidade de filhos, mas eram alguns. E o marido trabalhava fazendo bico. Então ele tinha 2 trabalhos, 2 períodos, um de manhã, um à tarde, fazendo bico para ganhar muito pouco. Era tipo, acho que R$20 o dia que ele ganhava. E ele não conseguia um trabalho, e às vezes ele ficava sem trabalho, porque às vezes ele não tinha, né, não tinha como ir trabalhar, não tinha condição de saúde, estava gripado ou coisa assim, ele não iria poder trabalhar, né? E dependia desse valor. Então não era um trabalho fixo, era algo mais que nem sempre ia ter aquele serviço garantido e tal. Só que ele não tinha trabalho fixo porque uma das crianças tinha arriscado a carteira de trabalho dele e ele precisava tirar uma segunda via. Só que o viés de escassez, ele é tão danoso que esse cara acabou passando muito tempo da vida focando no trabalho de bico para ter o dinheiro para a família, ao invés de tirar metade do dia para fazer a segunda via da carteira, que traria a oportunidade de ele ter um trabalho fixo. E você consegue entender qual que é o problema que traz o viés de escassez? Que você tá tão focado, ele estava tão focado na necessidade urgente que ele não via uma oportunidade de ter uma situação melhor, de viver uma situação melhor, de ter um emprego melhor, por causa de algumas horas que ele precisaria despender, que ele teria que deixar de olhar para o agora, para pensar um pouco mais para frente, mais para o futuro, que é uma coisa que ele ia ter que ter o trabalho de sair, fazer e tal, não ia trazer o retorno na hora, mas mais para frente, ali 2, 3 semanas, que daí depois ele iria tentar buscar esse trabalho fixo, traria mais resultado. Então muitas vezes a gente está tão aqui olhando, por que o planejador financeiro
é um profissional que ajuda muito as pessoas. Justamente por isso, por quê? Porque você tá tão focado no teu viés de escassez, na tua urgência, naquilo que é imediato para você, que você não consegue perceber o que tá ao redor, o que tá um pouquinho mais para frente. E o planejador financeiro, ele é a pessoa que tá de fora, que não está sendo influenciada pelo esse mesmo viés que você está e consegue te fazer ver o que você não tá vendo. Porque você tá focado ali na sua urgência. Foi até uma pergunta que meu marido fez uma vez, Jéssica, mas por que vão contratar uma pessoa para te dizer o que você precisa fazer se em tese a gente já sabe? Em tese a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe que a gente precisa se planejar, só que a gente muitas vezes não consegue, a gente precisa de alguém que nos direcione para que a gente consiga entender o que a gente precisa fazer e para que a gente consiga ver o que a gente não tá vendo naquele momento. E talvez você esteja vivendo como esse rapaz da história, que é uma história real. Talvez você esteja tão focado naquilo que o seu dia a dia tá te exigindo que você não consegue olhar um pouco mais para frente. Então hoje eu te convido a parar e analisar o teu cenário, como que tá, e se tem alguma outra oportunidade que você está deixando de aproveitar, porque você tá ali só focando na tua emergência, naquilo que o teu cérebro tá dizendo para você que é urgente. E que talvez até não, talvez seja urgente, mas você consegue resolver aquilo de outra forma, entende? Mas talvez nem seja tão urgente assim, mas o teu cérebro quer que você foque ali. Porque nós fomos criados para lidar com isso, né? Nós evoluímos com essa capacidade e isso é importante, né? O viés de escassez é, em alguns momentos, muito importante. Mas, porque tem coisas que realmente a gente precisa olhar com urgência. Mas a gente não pode viver nesse ciclo, entende? A gente não pode viver sendo influenciado o tempo todo por esse viés. E como eu falei, só as pessoas pobres são influenciadas pelo viés de escassez? Não. Muitas pessoas, elas recebem heranças, às vezes elas ganham em Mega Sena, esses jogos que trazem um prêmio, uma premiação alta. Ou tem um negócio que de repente estoura, né? Que nem os influenciadores, um jogador de futebol que não era conhecido, de repente explode e começa a ter muito dinheiro. Só que elas ainda estão sob essa influência do viés de escassez. E o que elas fazem? Elas torram tudo que elas ganham. O que elas acabam fazendo? Elas acabam olhando pro hoje, tipo, eu nunca tive a oportunidade de fazer festa. Então agora eu só faço festa para todo mundo, eu pago comida para os meus amigos, eu pago bebida e torra todo o dinheiro. Sem pensar que no futuro ele já não vai ter a mesma fama. Ele já não vai ter a mesma oportunidade de ganhar dinheiro tão facilmente como ele tá ganhando agora. Entende? Então não é porque você ganhou uma fortuna que aquele dinheiro não vai acabar. Aquele dinheiro vai acabar uma hora. Né? A gente tem alguns casos, até o Nicolas Cage, o Mike Tyson, pessoas que ganharam muitos milhões de dólares, não é nem reais, né? Milhões de dólares, e que por falta de administração financeira, por achar que o dinheiro nunca ia acabar, gastaram como se não houvesse amanhã e foram à falência. Depois, né, conseguiram, por já terem mais notoriedade, um pouco mais de fama, conseguiram se recuperar. Mas para quem não tem não é tão conhecido, é muito mais difícil. Uma pessoa que ganha, por exemplo, numa Mega Sena e torra todo o dinheiro, qual que é a chance dela voltar a ter aquela fortuna novamente? É muito pouca. E muitas vezes a pessoa chega à situação de ter não ter uma aposentadoria que seja com mínimo de qualidade, algo digno, sabe? E é muito frustrante, porque pensa, para quem não teve dinheiro, ter dificuldade de conquistar é uma coisa. Agora, para quem já teve, perder e não conseguir recuperar é bem pior. Então, a ideia é justamente que você, independente do quanto você ganha, se você ganha pouco, ganha muito, você observar a sua vida. Será que eu tô vivendo sob a influência do viés de escassez? Será que eu tô gastando ali como se não houvesse amanhã, porque eu acho que se eu não aproveitar agora, amanhã eu não vou ter? Será que se
que eu tô pensando assim, se eu não fizer essa viagem agora, amanhã eu não vou poder fazer, sem calcular, planejar o futuro, sem calcular o que isso vai acarretar para o meu futuro. Então, o viés de escassez entra muito nisso também, de você às vezes ter o recurso, só que você achar que na urgência você precisa aproveitar o máximo daquilo enquanto tem, sendo que se você se planejar de forma correta, se você investir o seu dinheiro vai ter retorno. Se você investir em ativos, que é um negócio que vai te trazer, né, eu vou comprar um negócio que eu só vou ser o dono ou administrar meio ali de longe, mas outras pessoas vão trabalhar para mim. Isso vai me trazer um retorno, isso se torna um ativo, né? E então o meu dinheiro vai multiplicar, em vez de eu estar só olhando para as festas que eu tenho que aproveitar e tal, eu olhar para o retorno daquilo que vai, o retorno que aquilo vai me gerar, sabe? Então, pensar dessa forma faz com que a gente evite de acabar nos prejudicando no médio e longo prazo. Parar de olhar só por o aqui e o agora, sabe? Olhar um pouquinho mais além. Às vezes é um pouquinho de dinheiro que você investe por mês, é um pouquinho que você coloca na reserva, sabe? Que já faz uma diferença enorme. Que já evita que você tenha que usar o teu cartão de crédito, o limite de conta para comprar aquele medicamento quando você precisar. Ou que você vai poder gastar com a viagem que você quer fazer no final do ano, sabe? Em vez de ter que passar no cartão de crédito, ficar pagando, e depois chega o outro ano e você ainda tá pagando o ano passado. Então, assim, são pequenos movimentos que a gente precisa começar a olhar e fazer, pensando no médio e longo prazo, que a maior parte das pessoas não percebem porque estão fechadas no ciclo de escassez. E volto a falar, é diferente do que muitas vezes é pregado por aí, de eu não posso, se eu tenho R$1.000, eu tenho um exemplo maior, né? Eu tenho R$1.000,000. O que eu faço com esse R$1.000.000? Que parece ser muito dinheiro, né? Aí a pessoa faz assim, vou comprar uma casa e um carro, daí comprei aquele carrão de 500 mil. Só que ela não tem como sustentar um carro de 500 mil no longo prazo, porque esses R$1.000, esse R$1.000.000 vai acabar rápido. Entende? Ela já gastou metade só com um carrão, mais um tanto com uma casa. E aí o dia a dia dela vai consumir o restante e vai chegar um momento que ela não vai conseguir manter aquele carro. Então, você saber administrar os seus bens é muito importante, muito mais do que às vezes as pessoas pensam, porque elas estão acostumadas a viver o dia a dia delas de uma forma que elas acham que tá certa e vai levando. Eu vivi a vida inteira assim, por que eu vou fazer diferente? Só que precisa fazer diferente, porque ela tá vivendo só hoje, mas ela não tá pensando no amanhã. Sabe? E é algo que, como planejadora financeira, a gente acaba vendo muito essas situações. E eu te pergunto, você conhece alguém que trabalha e não desfruta daquilo que adquire por falta de tempo? Porque o que acontece? Quando você tá nesse ciclo de escassez, você tem também uma tendência muito grande de trabalhar demais. Você trabalha muito, porque você adquiriu tantas coisas no curto prazo que você não, se você parar de trabalhar, você não consegue bancar. Se você tirar umas férias, uma folga, você não dá conta de sustentar tudo aquilo que você adquiriu. Então, a gente acha que ser rico é ter muitas coisas, muitos bens. E, na verdade, se você for analisar, tem alguns livros que falam sobre isso, né? O Segredo da Mente Milionária, por exemplo, ou Pai Rico, Pai Pobre, eles falam justamente o contrário, que o rico é aquele que tem muitos ativos. A riqueza não está dentro do patrimônio que a pessoa tem, e sim no quanto ela gera de renda. O quanto os ativos que ela tem geram de retorno para ela. Isso que é assim que a gente percebe a riqueza da pessoa. Então, você ter muitas coisas não te deixa mais rico. Você ter 3 carros na garagem não te deixa mais rico. O que te deixa mais rico é você ter ativos que vão te trazer retorno. Então, parar de pensar que ter um iPhone
vai mostrar o quanto teu dinheiro eu tenho. Não vai mostrar. Talvez o iPhone te mostre para as pessoas o quanto endividado você tá. Entende? Então, algumas mudanças de mentalidade que a gente precisa ter para entender que qual que é o conceito real de riqueza. E parar de adquirir tantas coisas que a gente não consegue dar conta com o nosso salário. E a gente precisa ter muito mais trabalho, fazer muito mais hora extra para conseguir manter. Sendo que a gente poderia desacelerar um pouquinho, investir o resto do nosso tempo num curso, em algo que possa te gerar mais renda, ao invés de só consumir cada vez mais e sempre tá nessa, preciso trabalhar, e não ter tempo nem para aproveitar com a família, nem para curtir tudo que você possui. Às vezes a pessoa consome, né, consome tanta coisa, compra tanta coisa que ela não consegue tirar tempo para descansar e para aproveitar daquilo. Às vezes compra um videogame e não consegue jogar o videogame. Compra uma TV e não consegue assistir um Netflix. Então, assim, saia desse viés de escassez, saia desse ciclo. Vamos mudar um pouquinho a nossa mentalidade para conseguir aproveitar melhor a nossa vida. E como que a gente consegue vencer o viés de escassez? A primeira coisa é saber que ele existe e que ele está te influenciando. Se você sabe que ele existe, você consegue perceber se você está vivendo sob essa influência ou não. É o primeiro passo. O segundo passo é analisar os seus comportamentos. Será que a decisão que eu tô tomando agora, ela tá sendo consciente ou ela tá sendo levada pelo viés de escassez? Eu estou sendo induzida a fazer isso. Será que eu realmente preciso comprar isso ou o viés de escassez está me fazendo acreditar que eu preciso disso? Porque o que eu percebo muito é essa dificuldade de separar necessidade de desejo. Por quê? Porque o viés de escassez faz a gente achar que desejo é necessidade, quando não é. Muita gente gasta junta a reserva de emergência e gasta com desejos, achando que são necessidades por causa do viés de escassez. Então, a gente conseguir fazer essa análise é o segundo passo que vai fazer com que a gente quebre esse ciclo e a gente consiga ter uma vida realmente abundante. Prosperidade. E prosperidade, apesar de ser um termo que as pessoas têm tido como muito pejorativo, não é. Prosperidade é algo que faz com... É uma palavra que define o quanto você tem de qualidade de vida em todos os âmbitos, seja financeiro, seja da saúde mental, seja familiar, social, né? Seja espiritual. Então, prosperidade, ele abrange todos os lados da vida. Só que se a sua vida financeira estiver ruim, você dificilmente vai conseguir ter tranquilidade. Você não vai, a sua vida, o seu psicológico vai estar afetado, né? E se o teu psicológico está afetado, em consequência, a tua saúde física vai ser afetada. Então, é um ciclo. Se a gente não cuida da saúde em todas as áreas, né? A gente não tá cuidando do físico, né? Eu tenho bastante dificuldade de cuidar do meu físico, né? Eu não gosto de fazer exercício. Mas é importante a gente fazer exercício físico, a gente estudar, porque daí a nossa mente vai ficar sempre ali atualizada, a gente tá sempre tendo saúde mental, evita ter Alzheimer, Parkinson, essas coisas. E também a vida financeira, porque uma coisa acaba afetando a outra. Então, cuidar da sua vida financeira, ela é muito importante para que você tenha mais tranquilidade, para que você tenha mais saúde física, porque uma coisa vai desencadeando a outra. Às vezes, relacionamentos familiares, ou com amigos, ou com o pessoal de trabalho, não são problemas realmente familiares. São problemas financeiros que acabam acarretando. Por quê? Porque você está tão nervoso com o seu problema financeiro que você não consegue ter paciência para falar com a sua esposa, com seus filhos. Você entende a gravidade que é o que vai gerando? Então, hoje era isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre o viés de escassez. Realmente o que é o viés de escassez e como você identificar na sua vida e quebrar esse ciclo para ter uma vida abundante, ter prosperidade em todas as áreas. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa sexta-feira de madrugada praticamente. E eu espero vê-los novamente. Obrigada a Ivonete, a Débora, o Renato, a Suelen. Deus os abençoe e até a próxima.
Tchau!